Alô, som. Boa noite a todos, aos que estão de forma presencial, aos que estão pela internet, que Jesus nos abençoe. Nós vamos então, na noite de hoje, darmos continuidade ao estudo da última quarta-feira, o fim do mundo. Na última quarta, nós acabamos com a metade do mundo, e essa nós vamos acabar com a parte que faltou. E óbvio que nós vamos deixar sobrar Votuporanga. Vamos então fazer a nossa prece e após a prece, nós vamos para a nossa reflexão da noite. Vamos orar. Procuremos neste momento, antes de qualquer coisa, darmos um tempo para que o nosso corpo possa relaxar. Sentados confortavelmente, no ambiente agradável, sob o ponto de vista do clima e das energias, vindos em busca do aprendizado, na disposição de aprender, nós relaxamos o nosso corpo um pouco mais. Obviamente, não o suficiente para dormirmos, mas relaxamos o nosso corpo no sentido que o próprio veículo físico vai entrando em ressonância com o ambiente. À medida que vamos nos acalmando, o nosso coração também desacelera, a nossa mente se acalma, e aos poucos nós vamos entrando nesta sintonia, neste clima de harmonia. E dentro da nossa prece, da nossa oração, que possamos refletir, sobretudo, a respeito da nossa caminhada. Caminhada esta que empreendemos na atual existência física, a partir do momento que nascemos. E vamos caminhando, geralmente sem olharmos muito para trás, e muitas das vezes sem nos darmos conta do quanto célere o tempo está passando. Como diz uma velha citação, do berço ao túmulo, nós temos apenas um instante, um pequeno espaço de tempo. E à medida que vamos fazendo a nossa caminhada, sem que nos damos conta, vamos envelhecendo. As rugas, inevitavelmente, vão marcando a nossa face. O corpo, antes altivo, disposto, agora um tanto que quebrado, vencido pelo próprio cansaço do desgaste, eventualmente pela enfermidade que o visitou. Muitas das pessoas que caminhavam conosco acabaram ficando pelo caminho e continuamos caminhando. E quando resolvemos olhar para trás, percebemos que a nossa existência física está próxima do fim. E aí então, talvez um pouco tarde demais, começamos a refletir sobre os caminhos que fizemos, as escolhas que fizemos, onde acertamos, onde erramos, o que faltou, o que sobrou, o que foi bom, o que foi ruim, o que valeu como experiência, o que apenas nos fez sofrer. O sofrimento que era necessário, aqueles que desejamos mantê-los um pouco mais.
E quase sempre, quando olhamos para trás, a impressão que temos é que fomos muito pouco felizes. Não porque a vida não nos permitiu, ela permite, mas porque talvez não tenhamos compreendido, enxergado, percebido os momentos que poderíamos ser felizes. E os momentos de sermos felizes são aqueles que podemos sê-lo, de uma forma ou de outra. E o tempo passou, a encarnação findou, e aí então temos pela frente o resultado daquilo que fizemos de nós mesmos. E que esse resultado, para todos nós, possa ser o melhor possível. Que assim seja, muita paz. Bom, vamos colaborar um pouco e vamos começar com uma pergunta mais fácil. E vamos deixar as perguntas mais difíceis para depois. O livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, refere-se à questão da moral, à questão da ética. E entendemos que é um tema muito difícil de ser compreendido, particularmente para nós que vivemos num país tão corrupto. Como é então, e esta é a primeira pergunta, como é então que poderíamos definir ética? Como é que poderíamos definir uma conduta moral que se espera de um espírito que já tem alcançado uma certa compreensão e um certo entendimento da própria existência? E tentando responder essa pergunta de uma forma bem simples, que pudesse atender à expectativa de todos, eu acabei vendo uma entrevista de um filósofo brasileiro, o Clóvis de Barros Filho, onde ele dá uma definição muito oportuna do que poderíamos definir como ética. E aqui, citando a fonte, eu peço licença para repeti-lo, que na sua entrevista diz que ética é mais ou menos você estar vindo da balada às 3 horas da manhã, uma balada que você tomou todas, e às 3 horas da manhã você já está com uma certa fome. E você passa em frente a um supermercado, desses supermercados que ficam abertos 24 horas. E com a fome que você está, era tudo o que você precisava. Você entra no supermercado e você está ali com uma vontade de comer um doce. E você vai nesta região do supermercado, nesta área, e vê lá uma barra de goiabada suculenta. E você pensa com você mesmo, é tudo que eu preciso. Ainda mais que você se lembra que na sua geladeira tem um queijo fresquinho para fazer companhia para a goiabada. E você diz, é isso. Mas só aí você se dá conta que todo o dinheiro foi gasto na balada. E então, você observa que a goiabada cabe na sua mochila. Você observa que não tem quase ninguém comprando às 3 horas da manhã, o mercado está vazio. Quase não tem fiscais do supermercado olhando. Então pode ser que você decida pegar a goiabada e colocar na sua mochila. Aí você estará num dilema ético. Você, nesse momento, estabelece um conflito. Porque quando falamos de ética, estamos falando de você com você. E quando você está neste dilema, você olha para o lado e vê uma plaquinha dizendo assim, sorria, você está sendo filmado. Aí já não é mais ética. Qualquer atitude que você tiver daí para frente é medo de ser identificado quando você pensar em roubar a goiabada. Então, a ética é quando ninguém está te vendo, ninguém vai ficar sabendo, e você está fazendo o que é certo.
Nós ainda poderíamos perguntar com base nessa explicação, mas o que é certo? Como definir o que é certo se cada pessoa, cada cultura tem uma definição do que é correto e não correto? À medida que o espírito evolui, ele tem menos dificuldade em identificar o que é certo e o que é errado. Quando estamos numa dificuldade evolutiva, a dúvida que vem é: mas eu perdoo ou eu me vingo? Ou eu perdoo ou eu parto para cima? Quando você tem uma certa evolução, você já definiu: eu vou perdoar. Agora, como é que eu faço isso? Aí a questão é outra. A questão não é se você vai fazer o certo ou o errado. Porque dentro da sua evolução alcançada, você já sabe o que é certo. Resta saber como você vai fazer. Esta semana, um oncologista de animais de São José do Rio Preto me comunicou que a minha cachorra está com melanoma agressivo na mandíbula e outro melanoma muito agressivo do baço. E aí, temos pela frente duas possibilidades: não fazer nada e a doença avançar, está avançando rápido, e ela vir a óbito em poucos meses. Ou decidir pela cirurgia dupla da mandíbula e do baço, num valor extremamente exorbitante, caríssimo, e tentar salvá-la, sem nenhuma garantia. E aí um amigo me disse assim, ainda ontem: puxa, Aguinaldo, que dilema que você está, não é? Que conflito que você está. E eu disse: não, você está enganado. Eu não estou vivendo conflito nenhum, nem dilema. Em nenhum momento passou pela minha cabeça a hipótese de não tentar salvá-la. O meu problema é arrumar o dinheiro, é outra coisa. Mas não há o dilema, não existe o conflito. Depois de 12 anos com a cachorra, não se pensa na possibilidade de nada fazer. Então não há dilema, não há conflito. O que há preocupação com a outra coisa, que é onde arrumar o dinheiro, que essas coisas são muito caras. Então, seria mais ou menos isso que nós poderíamos definir como esta questão de moralidade, de ética. Nós falamos muito do momento, que o momento mais importante é o momento presente. Mas é o momento presente desde que a gente defina o que nós estamos fazendo. O momento mais importante é o presente. E o que você está fazendo agora, chupando manga? E o momento presente, você chupando manga, não é importante para nenhum momento da sua evolução. Quando se fala do luto, se diz que o pior momento do luto não é na hora do enterro. O pior momento do luto não é na missa de sétimo dia. O pior momento do luto não é no aniversário de quem partiu. O pior momento do luto é quando você está tentando viver a sua vida e você vive um momento feliz e deseja compartilhar com a outra pessoa. E aí então você é esmagado pela saudade e se dá conta que a outra pessoa não está mais ali para compartilhar com você. Ou seja, esse é o momento mais importante. Então, os momentos da nossa vida são importantes desde que nestes momentos estejamos fazendo coisas que para nós são importantes, para a nossa evolução. Ponto. Bom, agora vamos pegar pesado. Já aliviei na primeira questão. Essa foi moleza, né? Vamos lá. Essa segunda pergunta, ela exige da gente um cuidado muito grande para explicá-la. E eu vou tentar fazê-lo da melhor forma possível. André Luiz diz que o mal não deve ser comentado em tempo algum. Aprendemos com a própria doutrina espírita que quem comenta o mal ajuda o mal se propagar. Desta forma, quando fazemos abordagens mais complexas e pesadas,
Isto não confunde e amedronta mais do que ajuda? Vocês entenderam a pergunta? Todo mundo entendeu a pergunta? Bom, então vamos por parte. Quando estamos falando desses assuntos pesados, estamos falando de quê? Então vamos por parte. Se habituou chamar de obsessor todo aquele espírito que nós consideramos mal. Entretanto, nessa imensa possibilidade de definições, nós poderíamos fazer uma separação. Se você retirar os espíritos bons, você vai encontrar, por exemplo, espíritos neutros, que não vão para o bem nem para o mal, que não têm o desejo de prejudicar ninguém, mas também não têm a vontade de melhorar. Esses espíritos, estando na condição de neutralidade, de uma certa forma acabam fazendo mal a eles mesmos. Porque aprendemos com a doutrina espírita que não seremos responsáveis apenas pelo mal que fazemos, mas pelo todo bem que deixamos de fazer e pelo mal resultante do bem que não praticamos. Então, se o espírito escolhe a neutralidade no sentido do bem e do mal e de nada fazer, ele prejudica a ele mesmo. Nós também vamos ter espíritos perdidos e apegados ao orbe terrestre, que não carregam uma maldade no coração. Eles não podem necessariamente serem classificados de obsessores. São espíritos que, na dificuldade de se adaptarem ao mundo espiritual, na não aceitação e na própria rebeldia de não aceitarem a desencarnação, perambulam por aqui. E sim, podem, de uma certa forma, nos prejudicar, é fato. Mas não com aquela consciência, não com aquele desejo de nos fazer o mal. E aí nós vamos encontrar espíritos que estão numa condição um pouco mais delicada, que são aqueles espíritos que se dedicam a uma vingança. Estes, sim, podem se encaixar na definição que nós damos de obsessores. Aqueles espíritos que, em quase 100% dos casos, foram vítimas, sofreram todo tipo de dor da nossa parte, de quem eles perseguem, e agora eles estão movendo uma vingança. Nas sessões mediúnicas, o número esmagador de espíritos tem essa característica. Estão perseguindo as pessoas que lhes fizeram mal. Aí nós temos um espírito mais perigoso, mas que é perigoso apenas para a pessoa que ele está perseguindo. Ele particularmente não tem nada contra outra pessoa. Inclusive, existem obsessores, que nós classificamos como obsessores, que são capazes de atitudes terríveis contra a pessoa que ele está perseguindo. Contra outra pessoa, ele é até capaz de uma atitude benevolente. A partir daí, aí você fecha, aí você fechou. A partir daí, nós vamos ter os espíritos que compõem a estrutura do mal. Aí é outra história, aí é outra coisa. Aí nós estamos falando de espíritos mais capacitados intelectualmente, espíritos que gozam de uma inteligência invejável, que tem como alvo principal a mensagem do Cristo. Não é contra nós, é o Cristo. O grande inimigo é o Cristo. São espíritos que estão há milênios, em guerra com Jesus pela posse da Terra, do planeta Terra. E aí, dentro dessa estrutura do mal, agora sim nós estamos falando do assunto mais pesado, você tem os hipnólogos de coletividade, você tem os cientistas, e você tem na ponta dessa pirâmide os magos negros e os dragões, que são aqueles seres que realmente têm uma grande capacidade persuasiva e agem contra pessoas
que se destacam pelo bem que fazem, instituições que se destacam pelo bem que fazem, ou qualquer movimento, inclusive no campo da política, de pessoas que tentam sair do sistema, sair da bolha, de corrupção, inclusive, para produzir algo de bom. Aí nós temos a estrutura do mal. Bom, feita essa primeira explicação, vamos à segunda explicação. O que é que esses espíritos têm como arma? Como é que esses espíritos podem agir? Eles podem trabalhar com clones, eu não vou explicar, tá? Eu só vou dizer quais são as armas e talvez um outro estudo a gente faça isso. Clones, laboratórios no astral inferior, inclusive laboratórios que você encontra no astral de técnicas de desenvolvimento de drogas mais potentes. Eu já ouvi um espírito obsessor dizendo assim, que há no astral inferior uma demanda muito grande por drogas que possam viciar e matar mais rápido. E quando alguém perguntou assim para o obsessor, e por quê? Ele disse, muito simples. Em vez da gente ficar perseguindo uma pessoa 5, 10 anos até destruir ela, a gente joga ela no vício, a droga faz a nossa parte e a gente vai descansar. Então, estes seres têm esses laboratórios no astral inferior, a implantação de aparelhos parasitas, o sequestro de corpos astrais, a hipnose coletiva, a manipulação de ovoides, magia negra, manipulação de personalidades e portais secretos. Pouca gente sabe que um espírito, para atingir você, ele pode muito bem agir na sua personalidade do passado e manipulá-la para que ela atinja você. Por isso que o Dr. Klaus, em algumas situações, pede para alguns médiuns, antes de puxar a personalidade, pede para algum outro médium concentrar na parte espiritual. Porque ali ele identifica um espírito inferior atuando, então afasta o espírito que está atuando na personalidade para que depois possa se fazer um trabalho com a personalidade. E também com a subpersonalidade. Lembrando que subpersonalidade tem a ver com o eu atual, com as experiências vividas nesta vida, dos traumas que ficaram. Então nós podemos muito bem liberar uma subpersonalidade de um trauma nosso vivido nessa existência que precise de uma ajuda junto do médium. Ponto. Vamos para a segunda parte da resposta. André Luiz tem razão. Existem determinados assuntos que eles mais confundem do que ajudam. E eu concordo plenamente. Quando nós estivermos falando de uma palestra pública, quando nós estivermos falando, por exemplo, de uma live de tratamento do Dr. Klaus, quando você se refere a uma sexta-feira, que vem muitas pessoas para ouvir o evangelho, para tomar um passe, que não tem maior conhecimento da doutrina, aí sim, estes assuntos não devem ser ventilados. Não tem muito sentido você, por exemplo, fazer uma abordagem desta, que eu estou fazendo aqui, na live de domingo, para as pessoas que estão ali esperando o tratamento. No entanto, assuntos como este são fundamentais se eu estiver falando de estudo. Porque nós partimos do pressuposto que quem vem estudar é porque quer se aprofundar. Quem quer estudar, quer conhecer mais profundamente. Então nós precisamos fazer essa abordagem. E precisamos fazer por quê? Porque os médiuns podem ajudar. Como, por exemplo, se desdobrando e indo até as regiões inferiores para fazer resgates. Auxiliar no amparo da instituição quando a mesma sofre algum ataque. Retirar aparelhos parasitas. Dar suporte e proteção a outras casas espíritas.
A condição de passividade para espíritos mais rebeldes, mais inteligentes, inclusive espíritos que perderam a forma humana. Os médiuns podem colaborar construindo os campos de força. Agora eu pergunto a vocês, como é que os médiuns vão fazer isso se eles não estudarem o assunto? Como é que você vai travar uma luta com estes espíritos se você não conhece o inimigo? Que você não sabe quais são as artimanhas, quais são as estratégias. Então, quando nós falamos de estudo e de preparo de grupo, e se nós queremos fazer um trabalho, digamos assim, de maior expansão, de maior profundidade, nós temos que conhecer como a coisa acontece para a gente saber como a gente faz. Eu digo assim para a Célia, Célia, olha, isso o nordestino faz muito bem. Os espíritos vão desdobrar você, você vai acompanhar o nordestino, você vai sair do corpo, você vai descer uma região inferior, lá você vai entrar numa caverna, vai ter lá um corpo sequestrado de uma pessoa que está internada no hospital. Quantos casos nós vemos assim? De pessoas, não são todos os casos, é claro, né? Hospitalizadas, às vezes em coma, às vezes numa UTI, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não há uma explicação por que a pessoa não sai do coma. E considerando que a gente tem 7 corpos, esses espíritos podem sequestrar um dos corpos e aprisionar em alguma região do umbral. Não acorda nunca. E aí a Célia vai virar para mim e dizer assim, sequestrar o corpo, trazer o corpo de volta? Mas como é que faz isso? Certo? Então é por esta razão que a gente, dentro da temática estudo, vez ou outra, faz esta abordagem que chega a ficar incômoda para muitos de nós. Porque a gente tem aquela crença de que falar o mal vai atrair o mal. É igual quando a pessoa pensa assim, se eu for no centro, eu vou virar médio, então não vou. Mal sabe ela que já é, indo em qualquer lugar que ela quiser. Não é propriamente você falar do mal nesse sentido, mas eu repito, é aprender como o mal age, como as inteligências do mal podem preparar armadilhas. Então, nós que somos médiuns, nós que somos trabalhadores, temos o nosso dever de adquirir um conhecimento mais profundo para sabermos agir quando for necessário. Então, é por esta razão, e aqui eu termino a resposta, é por esta razão que sim, se nós estivermos falando de palestras públicas, se nós estivermos falando, imagine só, a gente faz um IPAMED e traz como abordagem um assunto como este. Como a maioria não tem familiaridade com o assunto, metade vai ficar perdido e metade vai sair passando mal. E não vai sair passando mal porque falou do mal. Vai sair passando mal porque o mal que foi falado mexeu com o mal que a pessoa ainda carrega. É uma ingenuidade você achar que o mal está fora de você. Esse mal que nós citamos até agora encontra ressonância dentro de nós. E é isso que nos vincula ao mal. Não o mal externo, mas o mal interno que ainda nós carregamos dentro de nós. Mas temos dificuldade de assumir, temos dificuldade de dizer que sentimos que ainda isso está vivo. Nós preferimos camuflar como se aquilo não existisse mais, para que nos sentíssemos mais confortáveis. Deu para entender até aqui? Deu para entender? Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Agora vamos aliviar de novo. Que bom. É verdade que existem muitos encarnados já num nível vibracional superior? Eu não conheço nenhum, não. Deve ter algum por aí, né? A gente tem uma mania, você assiste esses podcasts da vida, é um tal de falar assim, mas fulano já vibra na 5ª dimensão, fulano vibra na 6ª dimensão. Eu não saí da primeira ainda, né? É assim. Vibração é a energia
que você está emanando naquele momento. Vibração. Isso pode se alterar como altera a sua aura. Você está num momento aqui de trabalho espiritual, então a sua vibração naquele momento está top, está ótima. Mas de repente você vai embora do centro, chega na sua casa, entra numa discussão e a sua vibração está péssima. Padrão vibratório não é a média geral. Padrão vibratório é onde você fica mais tempo. Numa explicação da Anete Guimarães, para a gente dar a fonte. Padrão vibratório é onde você fica mais tempo. Ah, eu vou ao centro, eu sorrio para todo mundo lá no centro, enquanto eu estou fazendo o almoço, eu estou brincando, eu estou feliz. Não, mas na minha casa eu sou cara fechado, eu sou mal-humorado, eu sou pessimista, e o resto do dia eu fico assim. Então o seu padrão é esse. O seu padrão é este. Olha, eu eventualmente vou ao centro, assisto palestra, mas eu tenho um hábito de assistir pornografia todo dia. Pois é, o seu padrão é este. O seu padrão permanente, padrão vibratório, é aquilo que você está a maior parte do tempo. Mentalmente falando, emocionalmente falando. E aí, quando você melhora a sua vibração, é só a exceção. É só aquele momento, depois você volta para o padrão. Então, não é interessante a gente ter uma boa vibração aqui ou ali. É interessante a gente manter um bom padrão vibratório. Positivo. Certo? Essa que é a ideia. Deu para compreender essa questão de padrão? Né? E aí sim, a gente pode estar em sintonia melhor, em sintonia pior, aí de acordo com aquela situação que nós estamos vivendo naquele momento. Tudo depende muito também, vou dar um exemplo pessoal. Tudo depende muito da leitura. Da leitura que nós fazemos. Qual é a leitura que eu faço de determinada situação? Nós já explicamos aqui que interpretar é alterar a verdade. Toda vez que interpretamos, mudamos a essência. Porque quando eu interpreto uma situação, quando eu interpreto um quadro, quando eu faço uma avaliação, existe uma série de experiências minhas que alteram o resultado final. Como dizia Jacques Lacan, psicanalista, você sempre sabe o que disse, mas você nunca sabe o que o outro ouviu. E por que você sabe o que você disse e não sabe o que o outro ouviu? Porque o outro vai ouvir segundo a sua concepção, o seu entendimento, o seu estado emocional, a sua leitura do momento, e pode ser uma coisa completamente diferente do que você falou, a depender do estado que ele está. Quantas vezes numa briga, a pessoa fica chateada com você, você diz, gente, mas eu não disse isso. Mas não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso sim, eu entendi muito bem. E aí a pessoa faz um cavalo de batalha, simplesmente porque o outro entendeu diferente. Ó, é assim. Quando o Dudu e o Guigui nasceu, faz tempo. Só 19 anos, né? Aquela época eu era mais doido que hoje, então eu viajava muito mais e ficava 10 dias, 15 dias fora, né? Então, assim, era barra, não era fácil, né? E a Carla, com 2 meninos gêmeos, né? Se lascou, né? Porque era ela 24 horas. Quando eu estava em casa, eu estava morto, de cansado, e não dava conta. Muito bem. O tempo passou, eu diminuí um pouco as viagens, e aí vieram os netos, e aí eu fui me adaptando, e eu acho que é assim que a vida funciona. Você não aprende no momento e você vai aprendendo no outro. E aí eu fui aprendendo com a Cecília, com o Alexandre, a duras penas, e teve um marco nisso, um marco inicial. Eu já contei isso aqui uma vez, que a Cecília disse assim para mim, ô vô, foi minha primeira experiência com cocô. Eu nunca tinha tido essa experiência com cocô. E a Cecília disse assim, ô vô, eu fiz cocô. Ó, e tá feio. Falei, bom, vou ligar para sua mãe, quem pariu que cuide. Liguei para a mãe, eu tô ocupado, eu tô no médico. Falei para você que eu vinha trazer o resto dos filhos no médico, não posso ir aí não. Aí, vou ligar para a avó, que vó é para essas coisas. Liguei para a avó, tô numa reunião, não posso sair para ir aí não.
Aí eu olhei para Cecília, aí ela disse assim, ô vô, a gente está com problema, né? Eu falei, não, nós vamos resolver. Rapaz, ó que eu tirei aquela fralda, Jesus amado, né? Assim, aquele cocô descia para a cabeça, e aí assim, eu fui muito jeitoso, peguei ela meio de travessado, mirei o chuveiro, aquilo caiu que entupiu até o encanamento. Bom, vamos deixar os detalhes para lá. E aí aprendi a trabalhar. Olha que coisa interessante. Leitura, leitura. E eu nem estou dizendo que a Carla está certa, nem que eu estou certo. Eu estou mostrando que as leituras são diferentes. Então, quando lá em casa a gente fala desse assunto, leitura que eu faço. Pô, que legal, com o Dudu e com o Guigui eu não consegui fazer isso, me aperfeiçoei, melhorei, aprendi, já estou fazendo agora. Se a Carla for fazer a leitura, ela diz assim, na minha época você não fez, que se lascou fui eu. Viu? Eu faço a leitura positiva, ela faz a leitura negativa. Por quê? Porque a época ela ficou com prejuízo e não aprendeu a perdoar ainda, vocês estão percebendo, né? Aí tá vendo, fica guardando mágoa, eu falo. Entendeu? As leituras, então, elas vão tendo um peso diferente de acordo com a nossa condição de avaliar. Então, assim, isso precisa ser visto com cuidado, até para você saber se você realmente tem razão naquilo que você está falando. Até para você entender, será que o outro, dentro do absurdo que ele está dizendo, ele não tem uma certa razão? Por isso que Freud dizia que ninguém muda ninguém. Porque ninguém age erradamente simplesmente porque quer. Que toda pessoa que age de uma forma equivocada, por detrás daquilo, tem uma história, tem uma crença, tem uma razão. Aquilo foi construído, às vezes, ao longo de anos. Aquilo se estruturou de tal forma que a pessoa não consegue sair daquilo tão facilmente. E aí a gente vai ter que compreender que para aquela pessoa não é tão fácil como para nós. Ah, mas para mim é fácil isso, mas já não é fácil aquilo. Olha como o processo evolutivo é complexo. Daí, e dentro dessa explicação, e eu dei uma aliviada agora no tema que a gente estava abordando, fica muito difícil você julgar os outros. Por isso que julgar os outros é uma aventura que você tem que pensar 2 ou 3 vezes para fazê-lo. O risco que você corre na sua decisão de julgar, porque se a coisa volta para você, aí você tem um problema. Vocês lembram? Eu não vou citar esse exemplo aqui não. Só vou perguntar se vocês lembram. Vocês lembram da Jacotomba? Você lembra se era da Jacotomba? Então, eu vou falar da Jacotomba lá em Ilhéus. Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu achar aqui onde eu estou. Papapá, tá, essa eu já falei. Completando o exemplo inicial da ética da goiabada e da princesa, ela opera sábado. E vai sair dessa, se Deus quiser. Por que não se fala mais sobre temas como esses? Bom, se fala. Aí você tem que pensar algumas coisas. Nós temos muitos livros que falam sobre isso. Só que aí você tem 2 problemas. Primeiro, que não há interesse por parte das pessoas. Embora isso esteja mudando um pouco, graças a Deus, há um interesse maior por parte dos simpatizantes do espiritismo, ou até mesmo dos espíritas, um desejo de ler romance, que também é muito bom, a depender do romance, a depender da fase que você está, ajuda bastante. Mas eu quero dizer o seguinte, não há uma vontade maior de você ler um livro mais profundo, um livro de estudo, um livro que você possa se aprofundar, porque as questões são complicadas, então começa daí. Existe, e eu vou dizer isso com muito cuidado, para expor sem me expor. Nós ainda vivemos hoje um movimento espírita muito fechado, um movimento espírita muito conservador, por parte de alguns dirigentes, de alguns líderes de federação espírita, de alguns líderes de núcleos, né, que acreditam
que determinados temas, determinados assuntos, determinados livros não têm valor e que deve ficar apenas com Kardec. Então, livros como o da editora Sintonia, livros como o do Robson Pinheiro, livros como o do Dr. Inácio Ferreira e alguns outros, existe uma dificuldade muito grande de você entrar no mercado. Porque existe, e eu vou usar assim uma expressão um pouco pesada, mas é isso mesmo. Existe ali um tipo de perseguição, né? Então você tem uma dificuldade muito grande, né? Nesse sentido. E a gente compreende, a gente vai entendendo que as pessoas pensam como querem, mas o espiritismo é uma doutrina de livre pensamento. Eu acho que as pessoas, elas têm o direito de pensarem por elas mesmas. Eu acho, por exemplo, um absurdo, eu acho o fim da picada, quando eu ouço alguém dizendo assim, eu já ouvi muita gente dizer assim, olha, eu venho aqui no Dr. Klaus, mas não conta para ninguém não, porque se o dirigente do meu centro souber, ele me expulsa de lá. E eu penso assim, idiota é você que continua num lugar desse. Imbecil é você, não é o seu dirigente, que pensa desse jeito. Porque se você não tem coragem de assumir o que você faz, se você não tem coragem, porque assim, de duas uma, ou você está vindo aqui e não acredita, ou você está vindo aqui e acredita, e aí eu não sei o que você está fazendo lá, mesmo porque você poderia estar nos dois lugares. Você poderia frequentar qualquer centro e passar no tratamento do Klaus. Você pode ir em qualquer igreja e passar no tratamento do Klaus. Inclusive, você pode ser materialista. Porque outro dia eu perguntei para um paciente do Klaus, que por coincidência é meu cliente também. Eu digo, me diga aqui, o senhor acredita em espírito? De jeito nenhum. Não acredito. Mas o senhor vai no Klaus. Eu vou. Eu disse assim, mas o senhor sabe que o Dr. Klaus é um espírito. Ah, dizem que é. Mas eu não acredito. Para mim, morreu, acabou. Aí eu fiquei olhando assim, falei, como é que eu explico? Ah, quer saber? Não vou explicar nada, não. E eu não expliquei nada, ele continua não acreditando e continua vindo. E quando eu pergunto para ele, o senhor tá bem? Tô ótimo. Ah, quando eu vou lá, eu tô ótimo. E aí a gente deixa quieto, né? E... Tinha um senhor, eu achei super engraçado isso. Ele morreu, tá uns 3 meses, 4 meses que ele morreu. Já é um senhor de idade, bem daquele senhor sistemático, né? Então ele sentava aqui, como todo mundo faz, e fica assistindo as lives, né? Porque a gente coloca aqui a live de sexta, a live de domingo, né? O pessoal fica assistindo para depois entrar no Klaus. E aí ele disse assim para a filha dele, não, eu gosto de ir lá no centro, eu gosto de ir lá no Caminho da Massa. Mas aguentar aquele cara falando lá é muito chato, aquele cara fala muito. Legal o cara lá de dentro. Aquilo lá sim, ele conversa pouco, já vem e já faz o que tem que fazer. O outro vai ficar falando. E ele não conseguiu associar que ele está falando da mesma pessoa. Então, na cabeça dele, ele não descobriu, porque ele já desencarnou. Agora, recentemente, na cabeça dele, aqui é uma, é outra, não é? Então, assim, tem umas coisas... tá bom, vai em frente. Agora, eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, bom senso. A gente tem que, esse é um dos temas que eu vou abordar em Ilhéus, o nosso discurso precisa estar conectado com a nossa vivência. Ainda que a gente saiba que nem sempre é fácil viver aquilo que a gente acredita, a gente precisa fazer um esforço nesse sentido. Porque não tem lógica. Esse tipo de coisa. Então, você então tem essas dificuldades, as pessoas não se interessam muito, alguns centros, alguns dirigentes acabam boicotando, e assim por diante. Mas aí você vai, hoje eu já não me irrito com isso. Eu me lembro, só para contar mais essa experiência, essa foi muito boa, eu nunca vou me esquecer disso. Eu matei a pau a dirigente do centro, quase matei ela do coração. Eu fui fazer uma palestra em São Paulo, lá, estava fazendo lá, e eu cheguei num centro, muito grande. Chovendo, tem um trabalho para descer e tal, um domingo de manhã, já era o 10º dia de palestra, já estava com vontade de ir embora.
Bom, descemos, entramos com o livro, aquela chuva. Você vê, uma chuva, uma tempestade, e ainda assim tinha 500 pessoas no centro. Eu cheguei, descarreguei o livro, aí veio uma senhora e perguntou assim para mim: ah, o senhor é o orador, né? Sim, sou eu. E esses livros é o quê? Eu digo, pronto. Quando ela perguntou isso, eu já falei, vai dar problema. Porque é uma coisa óbvia. Se eu sou o orador, se ela está vendo eu descarregar livro, é óbvio que o livro é meu e que eu vou vender o livro. Eles são os meus livros. Ah, mas aqui não pode vender livro. Eu digo, bom, então nós temos um problema, porque onde eu vou, eu levo os meus livros para divulgar, para vender, até porque o dinheiro não é para mim, é para a instituição. Então eu vou fazê-lo. Ela diz, não, o senhor não vai fazê-lo. Eu digo, eu vou. E aí pronto. 400 pessoas esperando a palestra, quase na hora, e esse impasse lá fora. E aí José Lázaro, na época José Lázaro, espírito, ele disse assim, se aproximou, né? E disse assim, deixe os livros aí e vá fazer a palestra. Tudo bem. E aí eu fui pensando assim, ixi, mas ela me paga no tema que eu vou falar. E ele disse assim, e não fale nada a esse respeito. Eu disse, tá bom. Mas aí, não foi uma vingança, eu juro que não foi. Foi inspiração, digamos assim. Diria inspiração diabólica. Porque eu estava, e é verdade isso, porque naquela ocasião, eu estava fazendo o lançamento de um livro, se não me falha a memória, não era livro não, era um CD, algo assim. E eu na palestra, eu contava uma parte da história, claro, para aguçar as pessoas a comprar o livro, ou o CD que seja, eu não me lembro mais. Eu contava, e até no tom de brincadeira, olha, vocês querem saber o final? Oh, mas o final eu não vou poder contar. E o povo ria. E aí eu contava o final, não fazia, eu contava o final e tudo bem. Mas lá eu fiz diferente. Eu fui contando a história, o pessoal foi se empolgando, foi se empolgando. E aí, quando deu determinado horário, eu disse, olha, normalmente eu conto o final da história, mas não vou poder contar. O povo, eu disse, porque o meu tempo já esgotou, a presidenta do centro, que está aqui no meu lado, disse que eu não poderia vender o livro que conta o final da história. Mas se alguém quiser, eu vou estar vendendo na calçada, fique à vontade. Vendi tudo. Vendi tudo. Vocês imaginam a situação, né? Ainda bem que a chuva parou e colaborou comigo, né? As pessoas saíram e compraram na calçada. Agora, assim, né? Não, e aí depois ela explicou por quê. Aí é que está, né? A censura, já existe censura no movimento espírita faz tempo. Ela falou, não, olha, porque quem vai vender livro aqui tem que mandar o exemplar, aí a equipe do centro vai analisar, vai fazer uma avaliação se o livro pode ser vendido, e aí a gente autoriza, o senhor vende mais barato para a nossa livraria, e aí a gente compra. Né? E aí ela teve coragem de dizer assim no final, o senhor volta, não volta? Eu disse, volto. Numa próxima encarnação. Quem sabe? Quem sabe numa próxima encarnação. Embora as falhas do movimento espírita... Bom, deixa eu explicar. Isso é natural. O movimento espírita, para não dar a impressão que eu estou aqui fazendo uma crítica ao movimento espírita. Isso que eu expus são as dificuldades naturais, porque o movimento espírita, ele é feito de pessoas, pessoas falhas, pessoas falíveis. Então, se você for para uma igreja evangélica, se você for para a igreja católica, se você pegar os líderes, você vai ver que eles têm pensamentos diferentes, que eles brigam entre si, que eles discutem. E isso faz parte da condição humana. Então, assim, a gente compreende isso com muita tranquilidade. Onde querem que eu vou e querem os livros, eu vou. Onde não querem que eu vou e não querem os livros, eu não vou. Tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema algum. Só para dizer isso, para não pensar que a gente assim, tá nessa briga e tal. Não, a gente vai fazendo a nossa parte, o trabalho tá aí. Só que assim, quando me perguntam, eu tenho que dizer.
E se eu estou dando um estudo, eu não posso aqui ficar com meias palavras e dizer, não, é tudo maravilhoso, nós somos felizes, nós espíritas nos amamos, os dirigentes se encontram toda semana para um abençoar o outro, só se for para dar porrada um no outro, porque, não é? Essas são as falhas do movimento espírita, como todos nós temos. Embora as falhas do movimento espírita, nessa guerra do mal contra Jesus, os templos espíritas são os mais atacados? Eu não diria que os templos espíritas são os mais atacados. Qualquer instituição que pregue o evangelho, qualquer instituição, ainda que não seja religiosa, que tente levar adiante essa proposta do amor, essa proposta da paz que Jesus trouxe, vai naturalmente sofrer o ataque desses espíritos, fato. Agora, é claro que quando nós estamos falando da estrutura do mal, a raiva maior é da doutrina espírita. Por que da doutrina espírita? Pelo que a doutrina espírita traz de proposta. Primeiro, reviver Jesus. Eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei um consolador que vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito e vos dirá coisas novas que ainda não sabeis. Exatamente o que o Espiritismo faz. E a doutrina espírita, ela trabalha para aniquilar o materialismo. Então, se você observar os princípios da doutrina, a continuidade da vida, a sobrevivência da alma, a reencarnação, estamos aqui só de passagem, o que vale é a outra vida. Esse tipo de proposta é algo desafiadora para esses espíritas, para esses espíritos. Então, estes espíritos, eles vão sim, com maior ênfase, atacar o espiritismo pela proposta, digamos assim, arrasadora que o espiritismo traz. Outro dia, eu fui conversar com uma pessoa de bom senso, uma pessoa esclarecida. Temos que respeitar todas as religiões. E a pessoa me disse assim, eu sou evangélico, já li toda a Bíblia. Ok. E disse a ele, isso não está em discussão. Mas eu gostaria que o senhor me falasse do Espiritismo. Eu disse, olha, nós aprendemos com Allan Kardec que o Espiritismo não faz proselitismo. Que o Espiritismo não tem essa necessidade de trazer as pessoas para a doutrina, trazer para o centro. O Espiritismo faz a sua parte, cada um faz o que quer. Eu digo, então, eu não quero estabelecer esse debate com o senhor. Eu disse, não, mas eu gostaria de estabelecer esse debate com o senhor. Eu disse, por quê? Ele disse, eu vou lhe explicar. Se o senhor conseguir me convencer que existe uma base, que existe uma coerência, que existe uma explicação lógica para tudo que o Espiritismo ensina, eu abandono a igreja. Eu disse, mas não acho que você tenha que abandonar a igreja, eu acho que você tem que ficar na igreja. Tem tanta gente melhor na igreja do que muito espírita. Eu conheço um monte de evangélico melhor do que muito espírita. Né? Então fica essa ideia. Ó, isso é um perigo para os espíritas. Ficar achando que porque é espírita e tem esse monte de conhecimento, que é melhor do que os outros. Ó, de verdade. Eu conheço um monte de gente católica, inclusive materialistas, ateus, que nem em Deus acreditam. E são exemplos de caridade. Ah, mas vocês não acreditam em Deus, faz o bem por quê? A solidariedade, a ética e o desejo de ajudar o próximo. Pasmem, tem muita gente que não acredita em Deus e que vai desencarnar e vai estar muito melhor do que nós. Que passamos uma vida inteira falando em nome de Jesus. E vocês sabem por quê, né? Eu não preciso contar não, né? Eu não preciso dizer, porque vocês sabem por quê. E como ele queria um desafio, um embate intelectual, eu disse, vamos lá para o embate. E aí, não tem para ninguém. Se você tiver uma pessoa interessada em saber, com a mente aberta, Aguinaldo, quantos minutos você precisou? 14. 14.
Terça-feira ele passou no Klaus. E não foi minha intenção trazer ele para o centro, eu expliquei, né, fazer proselitismo, dizer que a igreja dele não é tão boa como a doutrina espírita, de forma alguma. O que eu quero dizer é que as bases da doutrina, elas são tão coerentes, estão em tão sintonia com as leis de Deus, que não tem como negar a sua proposta, que inclusive é reviver Jesus. Muito bem. Estamos dentro do horário. Encerramos aqui a segunda parte do estudo, o final, o fim do mundo ou nos últimos tempos. A editora Sintonia tem pelo menos uns 20 livros, talvez 15, que falam sobre esse assunto, que abordam profundamente esta questão. Basta lermos. De resto, que Jesus nos abençoe, que Ele nos dê a sua paz, que a gente possa retornar para as nossas casas felizes, alegres, pela oportunidade que tivemos. Muito obrigado a todos.